Puxa vida. Ao vivo. Vamos ver só se segura. Essa camisa aqui, camisa que é essa? É uma igreja. Não é aquele coisa de... Vamos ver se tem camisa aqui. Aqui, ó. Puxa vida. Deixa eu chegar. O Face não tá pertinho aqui, não consigo te chamar não, viu, Manuel? Não sei o que você andou fazendo, aí que os caras não permitem você entrar não. Vamos lá. Eu acho que vai. Tá adicionando, olha, ele tá dessa informação que ele tá adicionando. Ai, 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 o antecedente não permite que seja adicionado. Ô, Jesus. Opa, agora sim, hein? Que isso, hein? Agora acho que vai. Nasceu, hein? Tudo bem? Caramba, meu. Pera aí, Facebook. deixa eu colocar aqui no pedestal aqui. Obrigado. Tá com a minha esposa aqui, deu uma assessoria aqui que tava complicado. Tudo bem, meu Nasceu. caro? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Rapaz, que luta, viu? Ah, e o E eu Facebook, tô, ele eu derruba. tô, O Facebook, qualquer probleminha que dá, ele derruba a live. O YouTube, ele ainda segura um pouquinho, mas o Facebook deu alguns segundos que caiu nossa. alguma coisa e derruba. Terrível. E se ele perceber que o camarada é o camarada assim meio suspeito, Ah, se ele aí não for com a derruba cara mesmo. do. Ah, se ele não for com a cara do cidadão, o cara. Se tiver algum BO meio do passado, assim, ele já fala, não, libera esse cara aí não. Ô, Jesus. Então tá bom, cara, que alegria tê-lo conosco aqui, viu? Só cumprimentar o povo aí que está na área aí. Conseguimos agora finalmente ter a presença do pastor Manuel aqui conosco. Nós estamos na nossa semana missionária da Igreja do Jardim Ângela. A cada dia nós estamos tendo uma live. Hoje, no terceiro dia, a nossa live tem o tema do discipulado. Nós estamos na semana missionária e cada dia live relacionada à missão. O primeiro dia foi missão transcultural, ontem foi missão urbana e hoje é discipulado. E assim nós vamos. E nós vamos ter aí no final de semana a nossa conferência missionária, o tema Até que Ele Venha. Também vamos ter aí, agora de maneira online, né? Vamos ter palestrantes, vamos ter mensagens, louvor, vamos ter tempo de oração, oferta missionária. Então, vai ser um tempo muito especial. Enquanto nos preparamos para a conferência, nós fazemos aí as nossas lives, viu, Manuel? Por isso que você está conosco aqui e é uma alegria tê-lo conosco. Vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar e a gente continuar aqui com o Face em ordem aí? Opa, Amém. vamos que vamos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Pai, por mais esse dia de vida, por todas as atividades desse dia e porque o Senhor nos permite estarmos agora, Senhor, nesse tempo juntos, ó Pai, ainda que de maneira virtual, compartilhando experiências, compartilhando conhecimento, compartilhando vivências missionárias, ó Pai, crendo, Senhor, que tu tens propósito para a tua igreja em termos de missão. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida do pastor Manuel e sobre a vida de todos e todas que estão e estarão conosco nesta live. Senhor, nos abençoa, é o que nós pedimos, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Manuel, tá ouvindo bem aí? O som tá bom? Eu tô te ouvindo. Minha imagem deu uma travada aqui, né? Não sei se você tá se É minha imagem verdade, deu travou uma para você. travadinha. Aqui tá tudo tá meio travado aqui para mim. Não sei se é É, normal tá isso. travado mesmo. Bom, vamos seguindo, tá? A gente tá ouvindo a tua voz e a tua imagem de quem tá orando tá ali, a gente vai acompanhando. O cara tá orando ali. O cara muito crente, ele fica orando, ele não termina a oração dele ali. Vamos ver se a, É isso aí. voltando a câmera aqui, ela. Ah, lá, ó, tá vendo? O Isso, cara parou de voltou. orar, ó. O cara voltou. O cara tava Manuel, orando queria te muito e passar a agora. palavra, queria te passar já a palavra para você fazer uma apresentação aí, de onde você está aí como pastor hoje, as suas atividades junto à região também, e também um pouco do seu envolvimento com a questão missionária aí, propriamente dita. Compartilha conosco um pouquinho aí, por favor. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Bênção tê-lo conosco. Valeu, Edson. Pastor Edson aí, um prazer estar junto com vocês, irmãos. Boa noite a todos. Aí da Metodista de Jardim Ângela. Atualmente eu estou como pastor na Igreja Metodista de Jabaquara. Esse aqui é meu 8º ano ali. É um projeto mais de revitalização. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, há esses 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu já tinha um envolvimento mais missionário nessa área de plantação de igrejas e tudo mais. E eu tive a oportunidade, então, de ser convidado pela região, em particular pelo bispo, e depois a Corian aprovou que eu assumisse a expansão missionária e trouxesse, então, todo um aspecto diferente, um aspecto novo. Não que o assunto seja novo, mas as ferramentas, o que estavam refletindo sobre plantação de igrejas. E foi aí, então, que, claro, com a ajuda de muitas outras pessoas, trabalhando a questão cultural na igreja metodista, com os SDs, liderança regional, né? Tivemos a figura também importante do Renato Saidel, e a gente então, de certa forma, construímos um programa, lançamos um programa piloto na região, que é a plantação de igrejas, seguindo alguns princípios que eu já acompanhava alguns movimentos no Brasil e fora do Brasil na área de plantação de igrejas. Como é que os caras plantam igreja, como é que eles avançam missionariamente de uma forma efetiva, né? O que deve observar. Então, ligado ao City to City, que é um movimento mundial, que nasceu em Nova York, através do Tim Keller, e também aqui no Brasil, o CTPI, que nasce também através da figura do Ricardo Agreste, em Campinas, e foi com esses dois movimentos. Também eu tive uma influência da Atos 29, sobre como é que os caras plantam igreja, por que plantar novas igrejas? Ah, já tem muitas igrejas, por que plantar? Qual é o processo, né? Será que a gente tem que... Então, eu aprendi bastante com esse pessoal, e o meu despertamento missionário, quando o meu pastor local falou, olha, eu acho que você tem um chamado pastoral e tal, eu já tinha na veia essa questão da missão. Antes da igreja falar em discipulado, células, pelo menos dentro da igreja metodista, estou falando, né? Eu já tinha esse coração mais de sair fora de uma caixa já estabelecida. Sempre achei que o formato ele sempre tem que mudar diante de uma necessidade missionária. Então, enquanto a gente mantém um formato e não analisa se ele está sendo efetivo, a gente corre o risco de se tornar irrelevante como igreja. Então, desde a igreja local, eu tive essa pegada mais missionária. No meu 3º ano da faculdade, eu me envolvi num projeto de plantação de igreja, que queria saber como que era o campo, como é que funciona. E, na verdade, o meu despertamento para essa área mais metodológica, de como plantar, como treinar e tudo mais, partiu de uma experiência de fracasso, sabe? Partiu de uma experiência de ir para o campo e ver o que tudo tem para dar errado. A gente falou, não, vamos fazer aí para ver. E foi ali no campo que eu percebi que a igreja como denominação, e eu particularmente como um estudante de teologia, tinha vontade de fazer, tinha sonho de fazer, tinha uma visão estratégica, mas não sabia como fazer. Então eu aprendi no campo também como
as coisas que quis fazer e falou, não, não é por aqui. E aí, então, desde ir para uma cidade, como conhecer a cidade, como entrar em contato com as autoridades da cidade, como alugar um salão, aonde não alugar, erros comuns de quais atividades principais você tem que fazer quando chega numa cidade que você não tem ninguém ainda, como alcançar, que tipo de evento que você faz, qual a relação que você tem com as igrejas que já estão estabelecidas ali. Então, tudo isso eu fui aprendendo no campo, e errei pra caramba, e quando comecei a patinar e ver que a denominação não sabia metodologicamente como fazer, eu não tinha experiência, fui procurar quem sabia. E aí foi aí que eu encontrei esses gigantes da fé que estavam aí há anos-luz na minha frente. Eu falei, vou aprender com esses caras. Então foi aí que foi a minha experiência de aprender com eles, em particular, claro, no Brasil, com o CTPI. Né? E hoje eu fui selecionado pela City to City no Global. No Brasil, eu faço parte da incubadora. O cara continua com a boca aberta aqui, acho que ele deu sede nele, mas a gente dá uma atualizada nele aqui, ele volta, eu acho. Esse cara é meio ruim de Legal. trabalho, viu? Tô vendo aqui, o áudio vai, mas ele é meio ruim de trabalho, ó. A gente tem que Tô bloquear. vendo. Agora, É. voltou, ó. Ele quer trabalhar de volta. Que legal. Então Então, você tem uma é experiência isso aí. boa aí, né? Você vem da quinta região, né? Que região, que lugar, que cidade que você é? Eu sou natural de Campinas, né? Hoje, quando eu penso no Ministério Pastoral, eu sou mais a terceira porque eu estou há 8 anos aqui e eu estive apenas 5 anos na quinta, pastoreei a cidade de Amparo, uma cidade interior de São Paulo. Legal. Então é Campinas é isso. Sou casado quase com a que. Rose, tenho 2 crianças. Legal. Oi, oi, Agora, oi, Edson. Campinas é quase que São Paulo, né? Você pensar bem é que a gente tem uma Sim. divisão aí de região, mas está ali, né? Eu, Agora, eu particularmente, pelo menos o meu perfil, segue um pouco contrário aí a tendência às pessoas querem buscar qualidade de vida no interior, né? E eu acho que tem realmente qualidade de vida. Mas eu particularmente eu gosto dessa muvuca de cidade grande, eu gosto de movimento, gosto de coisa nova, porque quando tem algo novo para acontecer, acontece em cidade grande, e eu acho isso muito legal. legal, legal, que joia. Ô Manuel, agora deixa eu te perguntar então, nessa questão missionária, você que já está aí na caminhada há algum tempo aí, né? Você, como é que é a questão, quando é que entra aí nessa questão missionária o discipulado? Qual o lugar do discipulado aí nessa sua caminhada missionária, no que você tem aprendido sobre missão? Qual o papel do discipulado que para nós é extremamente importante, né? Nós temos aí como uma referência para nós aí a questão do discipulado. Qual a importância para você o discipulado aí na missão? Então, em parte, quando a gente pega esses dois temas, missão e discipulado, ou plantação de igreja e discipulado, essa linha que eu sigo, seguindo essa linha principalmente da City to City, que é plantando plantação de igreja centrada no Evangelho, a gente sempre parte que a base é o Evangelho. E pode parecer o óbvio, não, claro que é o Evangelho, mas não é bem o óbvio. Quando você começa a fazer uma análise do contexto brasileiro, das igrejas evangélicas, você percebe que falta o Evangelho. As pessoas são evangélicas, mas falta o evangelho. Mesmo pessoas que estão 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, elas conhecem a atividade religiosa, conhecem as tradições, mas não conhecem o evangelho. Então, por exemplo, na missão, a gente sempre trabalha assim. Por que eu vou plantar uma igreja? Por que eu vou começar um grupo pequeno, uma célula? E aí a gente pode cair no risco de atender uma demanda nossa, pessoal, uma demanda denominacional da igreja local, uma demanda da denominação Brasil, por exemplo, região. E isso é um perigo quando a gente olha para o reino, porque o discipulado ele tem que ser vida na vida. Então, não adianta você, na hora de começar uma célula, um grupo pequeno, uma nova igreja,
você simplesmente querer ter pessoas. Quero ganhar pessoas. Ah, quero ganhar, quero ter uma multidão no culto. É óbvio, todo pastor e pastora, cuidado aí, vai cair aí. Deu um chute aqui no Não, precisa tripé. chutar, precisa ficar nervoso. É, é, Então, assim, todo pastor e pastora, líderes, quer que seu grupo pequeno seja cheio, quer que o seu culto seja cheio. Mas quando a gente olha pelo olhar do reino, ele é diferente. A gente tem que encarar que ele é diferente. O olhar do reino, sim, queremos ter pessoas, ganhar pessoas com qualidade. Isso significa o quê? O discipulado. Então, o discipulado não pode ser mais simplesmente um jargão do momento que todo mundo fala, simplesmente um novo programa que, vamos seguir aqui, vamos seguir ali, que a gente pode se perder se não tiver o fundamento no evangelho. O evangelho leva as pessoas a uma conversão do seu caráter, leva e também não só a mudança de falar, não, eu sou salvo em Cristo, mas essa pessoa passa a servir a Deus e passa a ter uma visão de mundo diferente, que vai influenciar o seu casamento, vai influenciar o seu trabalho. Então, o que eu percebo hoje, e na plantação de igrejas, nessa linha que a gente segue, é uma preocupação com a pregação do evangelho. O discipulado que vai ensinar realmente, vai pregar o evangelho, porque senão corremos um risco. Dois riscos normalmente que tem. O primeiro é ter pessoas. A gente tem um monte de gente que nos segue, que gosta da gente, está no culto, mas não são discípulos de Cristo. E aí massageia o nosso ego, o pastor sente o sucesso, a igreja acha que é uma bênção, aumenta a arrecadação, a denominação não enche o saco, mas o reino de Deus, aí a gente percebe que falta trabalhar o evangelho que pessoas que mudam o seu caráter e na verdade Deus muda o caráter e faz a diferença na sociedade. Então, na plantação de igreja, isso acontece muito no grupo base. Quando você vai começar a plantação de igreja, a gente pega muito no pé do plantador para que o grupo base dele seja missionário. Para que o cara entenda que ele está sendo alcançado pela graça, mas ele vai ser um instrumento de Deus. E se você não trabalhar esse DNA no grupo base dessa igreja, ela pode até ser um dia igreja, cresce, tem tempo, mas ela ainda vai patinar na missão. Ela vai ser uma igreja que a gente sempre vai pensar nela mesma, vai pensar na reforma dos tijolos, vai pensar internamente. Ela sempre vai ficar na caixa, ela não vai ser uma igreja missionária. Na tua visão, então, o discipulado ele é um preparo para o reino, né? Você está gerando gente para o reino, discípulos para o reino, e não necessariamente para a igreja, né? Para a denominação. Pastor Edson, eu vejo assim, é óbvio que a denominação vai viver isso, porque a denominação é uma estrutura que nós criamos. É óbvio que a igreja local vai usufruir de uma igreja saudável que vai ter pessoas, toda a estrutura vai precisar de pessoas, vai precisar de sistema, programa. Então a crítica não é ao sistema, aos programas. Desde que os programas não massacrem, não sugue, não atrapalhe o organismo que é o reino, que é o reino de Deus, né? E então acho que isso eu acho que é importante enfatizar aí esse ponto, né? O pastor Manuel, eu fiquei aqui pensando uma coisa, né? Você falando do discipulado aí, nas suas pesquisas, seus estudos aí sobre a própria Igreja Metodista, a gente teve aí alguns, como é que posso dizer? A gente teve patinou, né? Ou patina ainda na questão missionária. Você pode dizer melhor do que eu aí, que está mais envolvido. Você acha que isso que a gente vive hoje, de não ter um crescimento tão expressivo, não só em termos numéricos, né, mas em termos de presença mesmo de igreja, é em função da falta de um conceito de discipulado, de uma experiência de discipulado lá no passado? Você acha que isso de alguma forma, atrapalhou? Por que você acha que a gente vive esse momento que a gente vive hoje? É, eu penso assim, eu aprendi isso muito com o Ebenezer, né, num curso que a gente fez lá do Hagar. Primeiro, assim, a gente tem que entender, por exemplo, que nós tivemos igrejas por volta de 1800, igrejas enormes, dos heróis da fé, o Moody da vida,
e outros aí que a gente, né, os mais velhos lembram dos heróis da fé dos anos 1800, na época de Wesley também, né, 1700, 1800 até 1900. E que os caras tinham igrejas enormes, pregações com 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, e a igreja crescia e não tinha uma célula, não tinha um grupo pequeno. Então, primeiro eu acho que tem que desvincular a palavra discipulado de método. Então, o discipulado é um princípio que pode ter vários métodos, vários programas. E aí, essa pergunta, pegando o seu gancho da pergunta aí, e a igreja metodista, o que você acha? Ela patinou e tal. Eu penso que toda igreja histórica no Brasil, ela tem um DNA que ela começou com uma visão mais norte-americana de que você levava o evangelho através da educação. Então, quando você olha a presbiteriana, batista e metodista, a missão deles era abrir colégio e faculdade. Porque você vai transformar o país. Eu acho que é válido, mas o evangelho é mais do que isso. Você pode ter, por exemplo, uma Europa muito bem formada, intelectualmente, e que não acredita em Deus. Então, o evangelho não é levar simplesmente a educação. A educação pode fazer parte, mas você tem que pregar o evangelho, vidas convertidas, né? Então, e aí o que eu vejo? Quando chegou nos anos 70, na minha opinião, né, 60, 70, a igreja estava patinando há um tempo, parou de plantar a igreja. Quando você olha, os caras plantavam pra caramba, parou de plantar a igreja. Quando você começa anos 80 e 90, então é uma negação. E aí, quando ela acorda, a igreja sempre é uma organização mais lenta. Quando ela acordou, o movimento pentecostal já estava enorme, plantando igrejas, abrindo as garagens, plantando igrejas nas favelas, coisa que as igrejas históricas não chegavam. E aí, esse é o perigo. Quando você acorda para um problema, você tende a ir para alguns extremos. Então, na minha opinião, uma igreja que está, uma denominação que às vezes parou no tempo, em alguns aspectos, ela tenta então correr atrás do prejuízo. E ao correr atrás do prejuízo, ela pode fazer o seguinte: abandonar o evangelho para adotar qualquer coisa que venha para crescer. Só que crescimento não pode ser o único quesito. Na minha opinião, crescimento é uma das maneiras de você avaliar a ação de Deus. Então, primeiro, um perigo que a igreja já vivia, né? Que é assim, não, nós somos assim mesmo, nós nascemos para ser pequeno. Esse cara aqui não está trabalhando, ele travou de novo. Vamos colocar ele para trabalhar aqui. Ô, Tá bem rapaz vagabundo. preguiçoso. Então, um extremo é assim, não, nós somos uma igreja de qualidade, não precisamos crescer. Então, esse é um problema. É uma igreja que se acha com a doutrina correta. E, na verdade, nem é, porque se tivesse com a doutrina correta, tinha uma visão missionária que precisa continuar crescendo. E o outro extremo é você correr atrás dos métodos e não se importar com o evangelho. Não, isso aqui tá dando certo, não mexe com isso aí não. O cara quer vender o lencinho ungido, a caneta não sei das quantas, o bombom de Israel. Não importa, se a igreja está lotada, deixa acontecer. E aí é um perigo, né? Aí esse é um perigo. Então você tem dois extremos. Então, para mim, quando uma igreja ela parou no tempo, ela tem essa tendência de ir ao extremo. A nossa esperança é que ao ir para o extremo, ela percebe que foi para o extremo e ela puxa e vem para o evangelho, vem para o centro. Então, e hoje, o nosso perigo hoje, a gente já superou um pouco a teologia da prosperidade dentro da igreja histórica. Então, não é tão comum, ainda tem um pouquinho desse vestígio que é prejudicial. Mas agora, a moda do momento é o pensamento positivo. Você nasceu para vencer, você é o cara, o pastor é o coach. E assim, olha que eu gosto, eu conheço a ferramenta coach de 2008, a ferramenta mesmo, que não tem nada a ver com esse modismo que existe aí, né? A ferramenta coach é a metodologia de você ajudar as pessoas a encontrarem resposta através de boas perguntas. Essa é a ferramenta de coach. Então, na verdade, o coach correto, na ferramenta, ele não te dá resposta. Você tem que encontrar a resposta. Então, é o cara de fazer boas perguntas. Aí os caras abacalharam, pegou o evangelho, colocou coach, colocou pensamento positivo, e aí fica com essas coisas aí. E tem espaço para isso. O Brasil é um cenário religioso que dá bastante mato cresce pra caramba. E aqui a gente tem essa vocação, né? No Brasil, você pega uma coisa diferente, nasce, cresce e desenvolve. Né? Você olha para os caras aí,
Nós temos aí 3, 4 pastores aí que tem mais de milhões de seguidores na internet. Você ouve 2, 3 mensagens dele, você fala assim, nossa, todo mundo sai, chora, se anima, mas não tem evangelho ali. Tem outra coisa, mas não o evangelho. Né? E aí não é sendo conservador, ortodoxo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou um cara tão conservador. Eu me considero ortodoxo na teologia, que é o evangelho tem que ser pregado. Né? Se alguém não entender, não adianta, né? Então ela tem que entender que pecado, salvação e tudo mais. Legal, legal. E é verdade, né? Como cresce esse movimento de coaching, né? Gospel, até a gente usando até esse termo. O coaching gospel, né? Cresce demais. Toda hora tem na internet alguém fazendo um curso, oferecendo um curso. É muito interessante. Agora, Pastor Manuel, deixa eu te perguntar nessa questão do discipulado. Como é que você alinha o discipulado, por exemplo, num projeto missionário aí? O discipulado, ele vai acontecer naturalmente? Ele entra como como você falou aí, é um método, e eu estabeleço um prazo para começar isso, né? Como é que você exatamente desenvolve aí um projeto de discipulado numa igreja, por exemplo, aí que tá abrindo as portas aí para a missão? Legal, legal. E aí até faço aqui o vínculo, né? Acho que a Edivânia colocou aqui, né? O discipulado é o primeiro passo para o novo convertido, né? O novo na fé e tal. Isso. É, eu entendo que todo princípio bíblico ele tem um método, ele pode ter um método. Então, por exemplo, não vai acontecer naturalmente. Assim, se na igreja, não precisa de nenhum programa não, que ele vai nascer aí já está acontecendo o discipulado. Bem, não acredito muito nisso. A gente precisa de sistemas. Desde que os sistemas a gente não idolatre o sistema. Então, o método não pode ser idolatrado. O método ele tem que servir a missão, servir o objetivo. Então, eu falo assim, esse método está sendo eficaz para alcançar novas pessoas, esse método está sendo eficaz para discipular. E aí, a gente tem que ter a coragem para fazer a avaliação sincera, quantitativa e qualitativa. E aí é o nosso calcanhar de Aquiles, que eu acho que a gente Uhum. faz uma análise da quantitativa e não qualitativa. E então, para mim, pode ter um programa. Eu sigo a linha da Igreja Simples, que para mim, assim, você vai criando a estrutura de acordo com o crescimento. Não, senão você cria muita estrutura e atrapalha o negócio. Então deixa as coisas mais informal, dando o mínimo de estrutura, e depois, se ficar complexo, você vai dando mais estrutura, mais organização. Então, eu sou a favor de ter um programa, toda igreja, para mim, tinha que ter um programa, onde os membros da igreja, os líderes da igreja, o pastor da igreja, os visitantes entendam que ao chegar naquela igreja, como é que eu cresço nessa igreja? Como é que eu cheguei aqui, não sei do evangelho, e vou sair não, mas eu vou chegar num nível que eu vou poder me envolver em ministérios, eu vou poder ser um missionário, vou poder entender. Então, para mim, tem que ter um programa, desde acolher o visitante, desde integrar ele. Eu só acho que não precisa engessar. Então, por exemplo, para mim, o culto ele pode ser uma porta de entrada, como pode ser um segundo momento na vida de alguém. O grupo pequeno pode ser uma porta de entrada, porque eu convidei um vizinho, mas ele pode ser um segundo momento, ou seja, do culto eu posso levar pessoas para o grupo pequeno e do grupo pequeno eu posso levar as pessoas para o culto. Eu não fecho, eu acho que ter o grupo pequeno só para multiplicar a ênfase na evangelização, para mim, você corre um perigo de não ter a qualidade. Então, para mim, evangeliza e edifica e evangeliza. Então, o grupo pequeno, o papel, para mim, da célula, do grupo pequeno é esse: você discipula, você ensina, edifica e, ao mesmo tempo, evangeliza os novos que estão chegando. E aí você vai desafiando as pessoas a multiplicar e tal. Eu, particularmente, acho que isso aí não é tão relevante. Eu não acredito que todo mundo tem um chamado para ser líder de célula ou de grupo pequeno. Eu acho que algumas pessoas preferem ser mais um suporte. Tem gente que a personalidade dela não ajuda. Tem gente que não está preparada para, às vezes, ser um líder de um grupo pequeno, né? Então, sim, acho que para mim tem que ter um programa, né? Esse programa só tem que tomar cuidado para o programa não ser idolatrado e achar que quem não vive esse programa não está vivendo o discipulado e tudo mais. E aí, já pegando o gancho aí da Edivânia, eu
ele precisa talvez ter um programa mais sistemático dos primeiros passos. O cara que só trava essa câmera, né? Então, eu vejo assim, Edson. Eu vi também uma pergunta. O discipulado é só para novo convertido? Depois, eu já estou aqui 10 anos, não preciso ser discipulado. Então, o que eu entendo é o seguinte: eu acho que também, eu discordo um pouco das. Eu acredito que a relação discípulo e discipulador ela é temporária. Ela chega um momento que o camarada tem que caminhar sozinho. E sozinho não significa que ele não pode, que ele não tenha quem prestar conta, que ele não vai ter, que ele não tem que ter respeito aos líderes. Não é isso. Só que eu acho assim, é muito infantil um cara que foi discipulado. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou discipulando alguém. Aí eu levei aí 6 meses, um ano, o cara já entendeu do evangelho, já Deus está trabalhando na vida dele, está envolvido com o ministério. Acabou meu papel. Meu outro papel é continuar sendo amigo dele, parceiro, mas ele não tem tema de dependência minha. Ele não tem que ligar de madrugada para mim e perguntar se ele vai continuar no emprego dele ou não. Porque se o cara tem que me ligar daqui 1 ano, 2 anos, para ficar sabendo que roupa que ele vai na festa, com quem ele vai casar, significa que o meu discipulado foi ruim. Eu fui um mal, esse discipulador porque ele não fez o papel dele. Ele não está preparado, por exemplo, para viver a vida, entendeu? Então, esse discipulado que é ad eterno, que ele fica dependente do discipulador, eu acho isso infantil demais. Eu acho que isso é muito infantil. Então, por isso que eu sou mais favorável a que o cara tenha parceiros, amigos. Então, chega um momento que o cara já tem maturidade, envolve o ministério, dá o dízimo, participa de culto, evangeliza, o lar dele está sendo transformado, ele é um profissional de excelência. Ok. E quer ser líder de célula? Amém. Ele não quer ser, não tem problema. Esteja envolvido nos ministérios, esteja nos grupos pequenos porque tem uma visão missionária, convide os seus amigos. E aí eu recomendo que ele tenha um ou dois parceiros de caminhada, amigos que vai prestar conta. Agora, aí eu só discordo disso, do cara, é meu discipulador. Aí eu acho meio exagerado, porque o nosso mestre é só Jesus mesmo. A gente só tem o papel de levar os caras até Jesus, e o cara tem que caminhar com as próprias pernas. Quando você está falando, está lembrando aqui, por exemplo, você pega lá Atos capítulo 9, né? Ananias e Paulo. O Ananias faz isso que você falou. Ele é um discipulador, mas ele tem um tempo dele ali, né? Ele vai com uma missão específica, discipula o Paulo durante um período lá, né? 2 anos, 3 anos, tal. Mas depois o Paulo segue a vida dele e o Ananias certamente também vai seguir a vida dele, né? Então, é o que você falou. E aí, o texto, a Bíblia não diz que o Paulo fica prestando conta para o Ananias o resto da vida, né? Pelo contrário, o Paulo caminha sozinho. Então, é legal. Você falou de uma coisa aí que eu queria perguntar, que sempre surge uma dúvida, né? Até alguma controvérsia. Célula e discipulado. Você já ouviu aí certamente alguém falando sobre isso, né? O que você me diz aí? Isso é problema? Como é que o pessoal, na sua experiência, tem recebido isso? Ou não tem entendido muito bem isso? É, eu acho que aí vai depender um pouco do nosso olhar. Se é um olhar, nós estamos falando da história, nós estamos falando de um método, do que nós estamos falando. Então, como eu falei, já mencionei anteriormente, se discipulado nós estamos falando de programa, aí tem vários programas. Se nós estamos falando de discipulado como um estilo de vida, como uma vocação de Deus, então nós estamos falando de um princípio. E aí, se é um princípio, eu posso ter vários programas. Por exemplo, a minha pregação de domingo é um discipulado. Se o cara vai para o culto, o cara leva um caderno, uma caneta e ele vai anotar, ele vai saber que eu estou pregando o evangelho e vai aprender. Então é uma das formas dele ser discipulado no meu culto, porque eu tenho que pregar a palavra. Mas claro que fica limitado só o culto. Por quê? Porque falta, às vezes, o discípulo tirar dúvidas. E normalmente no culto o cara não levanta a mão e fala, pera um pouquinho aí, né? Então, por isso que precisa, às vezes, uma caminhada mais próxima, no grupo pequeno, um discipulado 1 a 1. Então, agora,
qual a questão dos nomes? Para mim, nomes, eu sou muito pragmático, eu não tenho problema com os nomes, eu adoto mais o nome grupo pequeno ou pequeno grupo, por uma questão de não me identificar com a história. Então, eu não tenho problema. A igreja fala, nós temos células. Amém. Eu tenho grupo pequeno. Amém. Às vezes os dois estão falando da mesma coisa, é o mesmo programa. Para mim, a nomenclatura é de menos. É uma questão pessoal. Eu evito prefiro falar grupo pequeno, porque a célula, para aqueles que conhecem o movimento celular G12 de 1980 para cá, ele, apesar de ser novo, eu estou dizendo nos últimos 10 anos, isso é velho. Né? Quando você olha para uma batista da vida, quando você olha para uma quadrangular da vida, isso aí é ultrapassado. A G12 na quadrangular foi a 1980. Né? Eu acho que coisa, viu? Alô, oi pessoal, alguém tá me ouvindo aí? Eu não tenho imagem aqui não. Ah não, virou aqui, pera aí. Eu acho que voltou. Pessoal, tudo bem? Cadê o pastor Manuel? Pessoal, nós estamos aqui na nossa live missionária, terceiro dia da nossa semana missionária, nos preparando aí para a nossa conferência missionária que vai acontecer no final de semana com o tema Até que Ele Venha. Você não pode perder, vamos ter aí ministrações no sábado à noite, no domingo pela manhã, também no domingo à noite. Vamos ter pastores aí que estão no campo missionário, que estão em diversas partes aí do mundo, não é? Então você não pode perder a nossa conferência missionária online. Estou aguardando aqui o pastor Manuel, que está conosco, falando sobre o tema discipulado. E agora, como é que eu falo com ele aqui? Tem que fechar aqui. Tá chegando. Pena que tá travando mesmo. Quem tá comentando aqui? eita, nós, mas que isso, hein? A saga do Facebook. Hoje tá difícil. Ontem foi muito bem. No começo é uma travadinha, mas depois foi Ah, bem. Na segunda também, mas hoje deve ser o convidado, deve ser o deve convidado. ser o convidado. O convidado aí deve ser o celular dele da década passada, sei lá. O cara que não tem nem Facebook mais, deve ser isso. O cara não tem Face, o cara só tá agora em Instagram. Outro nível, né? Vamos lá, você estava falando um pouco aí dessa questão de célula e discipulado, né? É, então, eu tava falando só assim, para mim não tem problema nenhuma com a nomenclatura. Claro, não podemos ignorar, existe sim uma influência que houve do G12,
que a ênfase do G12 é a multiplicação, até aí tudo bem, nós queremos também crescer, queremos evangelizar. Sim, o movimento de células e G12 contribuíram para mexer com a igreja no sentido da evangelização, beleza, mas não podemos ignorar alguns absurdos dentro desse movimento. Né? Através desse movimento, houve muitas divisões, onde a igreja fica muito à cara do pastor, e é natural, quando o pastor tem carisma, também ter isso, mas a célula ela enfatiza muito isso, o carisma pessoal só do pastor. Então, quando o pastor sai, a igreja, ou a pessoa morre, o pastor morre, ou viaja, ou acontece alguma coisa, ou até o pastor cai, né, em algum pecado. Às vezes a igreja sofre muito com isso, porque colocou lá em cima o pastor. E também, assim, pessoas, até quando você olha testemunho de 10, 15, 20 anos de uma igreja que viveu plenamente em células, você vai perceber um pessoal reclamando de cansaço. Cansaço, porque parece uma máquina industrial de fazer discípulos. E aí, nós não somos máquinas. Então, quando tudo está dando certo, a igreja crescendo, as células multiplicando, todo mundo feliz, é isso mesmo, e dança, encontro, tudo isso legal. Só que são pessoas. E pessoas têm problemas emocionais, pessoas têm doenças, pessoas... E aí, quando acontece isso, normalmente, quando acontece isso, na igreja que está muito nessa máquina de fazer discípulo, ela não olha para esse lado emocional. E aí a pessoa que estava envolvida com o trabalho, ela fala, pô, eu era simplesmente uma peça, uma peça de fazer discípulo. Então essas pessoas se sentem usadas e às vezes elas se decepcionam e não querem saber mais de igreja. Então, porque infelizmente o pastor, a pastora, os líderes de célula, os líderes da igreja, caem nesse erro, que é o quê? Cai no ganhar pessoas a qualquer custo, mesmo que leve os líderes à exaustão, e aí normalmente tem um discurso meio que de coazão, assim, de coagir a pessoa. Uhum. Não, porque se você não entrar nesse negócio, você não é de Deus, que isso está acomodado. Sim, a igreja precisa sair da acomodação. Mas quando você utiliza de discurso para manipular com motivações equivocadas, ou seja, você quer que o rebanho cresça pelo crescer, e não por causa do reino. E aí é uma questão de tempo. Por isso que eu sempre analiso assim: todo crescimento explosivo só pode ser analisado em 15, 20 anos. Menos do que isso, você está brincando. Entendeu? Você está brincando, porque 10 anos é o tempo de decepção, 10, 15 anos. Você pode olhar vários movimentos dentro da nossa denominação. Você pega cara aí que bombou, não, o cara tá ganhando 400 por ano. Aí você dá 10 anos, o cara não está mais na denominação. O cara não está na denominação, aí quando você vai analisar, ele estava envolvido com problemas financeiros, porque ele envolveu líderes que estavam pegando dinheiro, fazendo viagens. Os caras, pode ver, a sequência de. Eu já estou acostumado com isso. Sequência de líder de visão celular. O cara começa a viajar para a Europa falando que está fazendo missão. O cara começa a fazer viagens transculturais, viagens para Israel. Vou anotar. Daqui a pouco ele está com um carrinho novo, viagens para lá e para cá. E aí é batata. Ou seja, o poder seduz, o poder, números, fama, tudo isso seduz. E aí é um perigo que todos nós, independente de célula ou não, qualquer método pode dar certo, e o dar certo, o sucesso segundo os nossos olhos, pode ser o nosso grande fracasso. Porque para Deus ele não tem esse negócio, né? Deus, se você olhar, Jesus tem uma multidão, ele multiplicou os pães, fez um monte de milagre, a multidão procura ele fala assim, ó, vocês me desculpem, nem pelo milagre você está aqui. Você está aqui pela vagabundagem, que vocês querem que eu multiplique o pão. Vai trabalhar, pô. E aí vão embora. A galera vai embora, fica os 12, Jesus ainda fala assim, e vocês? Se já não quer aproveitar o rumo aí, aproveita a insatisfação e vai embora. Né? Eu preguei domingo que a igreja evangélica não daria para ter Jesus como pastor da época. Porque Jesus olha para os judeus, aqueles que entendem da lei, e fala assim, o pai de vocês é o diabo. Você imagina hoje, nossa, se o cara falar assim, amigo,
você está fora do evangelho, cara. Você volta pro evangelho. O cara não aguenta uma exortação. Então, para mim, eu não acredito que uma igreja estagnada esteja fazendo a vontade de Deus. Não acredito. Se ela não está crescendo, tem uma enfermidade ali, tem ou uma barreira cultural, porque existe uma perseguição naquele país, uma barreira cultural de idolatria, né? Ou então ela está enferma. As pessoas que estão envolvidas ali não entenderam a visão e a espiritualidade é apenas religião, está vendo uma religião. Por outro lado, então, ou seja, uma igreja estagnada, ela está enferma e está fora do evangelho, precisa do evangelho para avivar ali. Mas, por outro lado, o número não significa, para mim, o número não é o único critério de avaliação de crescimento. E aí, toda a metodologia de células em si, ela te seduz por causa disso. Ela vai funcionar principalmente em contexto de interior, de cidades de interior funciona bastante. Quando você pega o Paraná, por exemplo, é um fenômeno que tem a visão celular. E quando você vai para a periferia de grandes cidades, ela funciona que nem uma luva. Funciona pra caramba. Funciona. E aí agora, para mim é o seguinte, tem que dar um passo além. Então, quer trabalhar com as células? Sim, mas sempre tem um pé no chão para o evangelho. As pessoas que estão sendo transformadas são pessoas, não são máquinas. O que faz a transformação das pessoas é o poder de Deus. Isso leva um processo. Todos nós, se formos ser sinceros, sabemos que dentro do guarda-roupa tem esqueletos guardados no armário e que leva tempo a transformar. A gente sabe disso. Então, não é... Eu sou a favor de retiros espirituais, sou a favor de... E aí quer chamar isso de encontro com Deus, quer chamar isso de outro nome, e aí para mim não importa a nomenclatura. Mas é um engano acreditar que vai ser um retiro, vai ser um congresso, vai ser um culto de domingo que transforma a pessoa. Não, eu acredito que isso dá o despertamento, desperta a pessoa. Mas a transformação, ela é longa, dolorosa, difícil. Por isso tem que ter humildade para transformar. Então, eu particularmente acho que quando você compra um programa, não, o programa tem que ser assim. A célula tem que ser os 12, tem que multiplicar em 6 meses, tem que ter... e aí você fechou a um método e corre o risco de dar muito certo e ser seu fracasso, ou corre o risco de você ficar patinando e achar que, nossa, que eu estou dando errado. Então você pega um programa agora, deu errado. Pega outro, dá errado. E às vezes você não faz a leitura da realidade da sua igreja. Como que é a realidade desse bairro? Qual a realidade? Então, para mim, método ele tem que se adaptar. Tem que ter método, tem que ter um programa, mas ele tem que se adaptar. Senão, você está vendido a um método e logo você está estagnado ali. Você está estagnado ali. E na igreja, pensando nisso, né, você tem que tomar cuidado, porque você tem uma igreja que você tem, eventualmente, gente nova, novos convertidos, que você tem que cuidar, que alimentar, não é? Mas você também tem aqueles que já não são mais novos convertidos, mas que também precisam ser alimentados, motivados, ensinados de maneira constante. E você corre o risco, às vezes, nessa ideia que você falou de fazer como se fosse máquina, né? Você corre o risco de colocar gente que não passou de fase ainda, né? O camarada ainda não amadureceu, não tem uma maturidade para estar à frente de um grupo. Então, isso também é um risco. Às vezes tem boa vontade, mas não está capacitado, não está maduro ainda para isso. Deixa eu aproveitar e você tocou num ponto que é importante. Tem uma pergunta aqui sobre a questão emocional, né? Que a pergunta é essa questão de ligar, a pessoa ligar, ficar muito dependente, é uma dependência emocional. Temos visto muito isso. A pessoa que é discipulada só faz seu discipulador dar um ok. Isso é um sinal de uma dependência emocional. Quer dizer, a gente às vezes pega a pessoa pelo emocional. Você acha que tem um pouco disso também nessa coisa de célula, de discipulado? Eu penso assim, que nós somos um ser integral. Então, nós temos a personalidade, tem a forma de pensar, tem a história, tem a emoção, e é natural eu ter uma afeição por alguém que cuida de mim. É natural eu ter uma admiração por pessoas que me abençoaram.
um discipulador, um pastor, a pastora, um mestre, um amigo da fé. É natural isso. Ok, não tem problema. O problema é quando intencionalmente o discipulador ele gosta disso. Ele gosta de ter dependentes dele. Ele gosta de ser exaltado. E aí é o síndrome de Lúcifer na veia. Então, e é um perigo de todos nós. Todos os líderes têm esse problema. Nossa, eu me sinto importante. E aí é uma falha minha do meu caráter. Porque eu não preciso me sentir importante porque o cara tem admiração por mim. Ele pode ter admiração por mim. Agora, se eu querer manter ele dependente de mim, aí eu estou errando como discipulador, né? E demonstro uma falha do meu caráter. Porque uma pessoa com um caráter que vai estar sendo transformado por Deus, ele sabe que a preocupação dele é ter a aprovação de Deus. Porque, inclusive, às vezes, você vai exortar o discípulo e o cara não vai embora. Tem discípulo que você vai falar assim, ó, pode ir embora. O cara vai embora, nunca mais volta. E tem discípulo que você fala, pode ir embora, ele vai ficar. E aí, só que você tem que ter o quê? Maturidade emocional para fazer isso. Senão você sempre vai falar, não, meu queridinho, continua aí com seus pecados. Então, é essa infantilidade que eu vejo nos métodos, mas daí dá para você trabalhar essa, corrige, continua com o método, mas trabalha isso. Então, por exemplo, eu já peguei casos de um cara tá 15 anos numa igreja celular, bacana, legal, cresceu, e aí você olha para a carreira profissional do cara e fala, meu, você não foi discipulado. Você me desculpe, cara. 15 anos, está numa igreja aí, líder de célula, líder de ministério, mas você tem uma vida profissional medíocre. Você não consegue sustentar uma casa. Cadê o discipulado nisso? Ninguém instigou você a crescer, a fazer um curso, a tentar ganhar mais, a ser um profissional de excelência e saber disso. E cadê Deus nessa história? Porque se o projeto de Deus é que você tenha uma família, eu acho que o discipulado deveria trabalhar que você seja uma pessoa, principalmente no caso dos homens, ser maduro o suficiente para ter uma profissão sólida. Pode acontecer acidentes na vida, claro, ninguém está falando aqui de super-homens. Aconteceu um acidente, eu tive um problema, eu tenho que mudar de profissão, ok. Mas às vezes eu percebo que um dos erros do discipulado, como método da célula, é você tirar do mundo, tiramos do mundo, e você cria o mundo. Você criou o mundinho dele. E aí o mundo é a célula, o encontro com Deus, o culto. Mas só que o evangelho é para ser feito no trabalho, pô, o chefe que é caro, o chefe macumbeiro, o chefe espírito, o chefe ateu, a equipe que está longe de Deus. É ali que você tem que fazer, na faculdade que eu tenho que fazer diferença, na política, na educação, no meio artístico. Ué, é para ser luz nas trevas. Então, para mim, às vezes, eu percebo uma infantilidade que eu acho natural quando o cara é novo convertido. Natural que o cara vai estar meio envolvido com igreja, precisa do leitinho, mas chega uma hora que esse cara tem que ser desafiado a ser um cidadão cristão, que ele tem que ter maturidade para fazer as escolhas, que a profissão dele, o cara evangeliza com a profissão dele, e evangelizar não é convidar a ir para o grupo pequeno, só. Evangelizar é você ser um profissional de alta performance. Então, se eu sou pedreiro, eu vou ser dentro daquilo que eu posso, vou ser o melhor pedreiro. Se eu vou ser o pintor, eu vou ser o melhor pintor dentro daquilo que eu posso ser o melhor. Se eu sou médico, se eu sou juiz, se eu sou porteiro, sei lá, as várias áreas. Eu percebo que na visão celular você tira o cara do mundo e fala, não, o mundo é do diabo. E aí o cara às vezes, né, vive mais na igreja, negligencia o casamento, negligencia a vida profissional, tem altos problemas financeiros e não entendeu o evangelho pleno. Entendeu o evangelho em partes e vive uma religião que é a única diferença é que antes o cara vivia sem religião no mundo, nos bares da vida, idolatrando alguma coisa, às vezes idolatrava os amigos lá no bar, a bebida e outra coisa. Agora a diferença é que ele agora idolatra um líder dentro da religião e vive enfurnado na religião como uma máquina de fazer alguma coisa. Ou seja, ele precisa, tanto o cara que está lá no bar precisa ser liberto, quanto o religioso dentro da igreja precisa ser liberto. É óbvio que se você falar para mim, eu prefiro que o cara fica mais enfurnado na religião, porque eu acho que daí a gente prega o evangelho do que ele ficar no bar, porque o álcool lá atrapalha. Eu não quero escandalizar os irmãos, falando, nossa, o pastor falou que é melhor estar no bar. Não, não é isso. E claro, é óbvio que eu prefiro que o cara seja um religioso, então, nas células, ou no grupo pequeno, ou numa igreja, até numa igreja tradicional. Tem gente que é mó mente aberta, Edson. Eu estava conversando com um amigo meu, o cara
Tem um cara lá, o cara trabalha no Google, o cara muito normalmente aberto. Quando chega dentro da igreja, o cara é um museu. Não, não, porque aqui na igreja não pode ter maquininha, aqui na igreja não. Amigo, você é um religioso, você não entendeu o evangelho. Como você vive duas vidas? Então, eu percebo um pouco disso. Essa relação de emocional tem a ver com a infantilidade do discípulo quanto do discipulador. Então, aí, novamente, precisa do evangelho. O evangelho é integral. Né? E o que tem de gente dependente emocionalmente é demais, né? A gente precisa tomar cuidado porque você acaba, às vezes, se rendendo aí a essa questão emocional e fica preso a isso, né? Isso é muito complicado. Manuel, tem uma pergunta aqui, ó, sobre discipulado e cultura. Como o discipulado se relaciona com a cultura? Como, por exemplo, a cidade de São Paulo, sendo ela tão diversa. Eu já quero aproveitar e já fazer outra pergunta. Como é que, em tempos de pandemia, a gente pode fazer o discipulado acontecer aí? Você tem alguma experiência aí? Então, eu sou fascinado pela cidade de São Paulo. Eu discordo um pouco da nossa denominação. Eu acho que a cidade de São Paulo é o nosso campo missionário no Brasil. Né? Nós estamos falando de mais de 22 milhões, né? Só na cidade de São Paulo, 12. Então, a maior concentração de pessoas é na Grande São Paulo. Só que a Grande São Paulo também é a maior grande diversidade que existe, de cultural. E a gente acha que não. E tem uma diversidade cultural enorme, desde classe social quanto de tribos urbanas. Então, respondendo sobre a cultura, para mim, o discipulado e cultura, na verdade, tem a ver com o evangelho e cultura. Então, primeiro, você tem a igreja isolacionista. Não, não, cultura, tudo que é da cultura é do capeta, é do diabo, música do diabo, arte do diabo, teatro do diabo, cinema do diabo, tudo é do diabo. Né? E aí ela se isola e não se comunica com a cultura. E é um problema, para mim é um erro. Falta evangelho. O outro erro é o contrário. O cara, não, ele se adapta à cultura. E ao se adaptar à cultura, é engraçado isso. Porque dentro das igrejas tradicionais, que são mais liberais, o liberalismo teológico, quanto as igrejas neopentecostais, apesar delas falarem que são diferentes, elas são iguais na visão, porque elas se adaptam. A igreja neopentecostal se adapta à cultura para pegar o dinheiro do povo. Então, faz sincretismo religioso, o pastor vai de branco, o pastor toca chofar, coloca menorá, o pastor coloca kippá, e faz todo um judaizante, porque a religião atrai pessoas, esse místico atrai pessoas. Então, a igreja neopentecostal faz isso para ter pessoas e ter dinheiro. A igreja tradicional liberal, liberalismo teológico, ela faz a mesma coisa, só que a única diferença é que ela não ganha pessoas e não ganha dinheiro. Então ela ainda sai no prejuízo, porque ela se adapta. Ela fala, não tem problema beber, bebe até cair, faz sexo antes do casamento. Isso aí, segundo a Bíblia, é relativo. Isso aí é da época de Jesus. Isso aí foi. Hoje já mudou. Aí entra na questão da homossexualidade. Ei, não, isso aí, a homossexualidade, entra na questão da bebida, das drogas. Então, relativiza e se adapta à cultura para ser nossa, que igreja moderninha. Então, esses dois extremos. Isso é prejudicial. Igreja que se adapta à cultura e a igreja também que se isola. Né? Igrejas que se isolam normalmente são mais ortodoxas ou então são religiosas. Normalmente são igrejas pentecostais ou igrejas históricas ortodoxas, né? São conservadoras. Ó, silêncio, aqui é o templo. Né? Agora, como então lidar com a cultura? A lidar com a cultura é o evangelho. Então, assim, eu vou me relacionar com tudo que tem na cultura com o evangelho. Então, esse valor está de acordo com o evangelho, eu apoio. Não interessa. Se aquele princípio está de acordo com o evangelho, significa que é a verdade. E a verdade é a única que é Cristo. Então, Cristo está naquele valor. Então, se na cidade de São Paulo, por exemplo, tem uma iniciativa houve um incêndio numa favela e estão reconstruindo as casas. É um valor de solidariedade, é um valor cristão. Eu estou junto. Entende? Então, eu tenho que identificar valores do evangelho na cultura e falar, olha, isso aqui nós não precisa de transformação. Mas eu preciso olhar para a cultura e falar, não, ó, tem valores que são contrários ao evangelho. E aí eu pego
e tem que pregar o evangelho para que esses valores sejam transformados. E eu não me vendo a esses valores. Então, essa é a relação, para mim, de cultura. E aí, claro, tem que ter o evangelho muito enraizado, porque senão o universo religioso ele é muito melindroso. A gente não sabe esse limite. Então, toda música é do diabo, toda arte é do diabo, toda arte é evangélica, toda é gospel, é sagrado. Então, tem que ter essa relação. E aí, falando de cultura, tem relação com a arte em São Paulo, tem a relação com as tribos, né, urbana, como funciona tudo isso, né? A Legal. segunda pergunta eu não me recordo agora. Eu Não, a perdi. questão da mídia, da pandemia, nesse tempo de pandemia, como é que está acontecendo o Ah, discipulado? Como é que você tem visto aí isso é essa interessante. possibilidade? É interessante. Eu tenho visto, e aí o pastor fala pra caramba, né? Tá louco, tô vendo Aliás, aqui. ô Manuel, só Mas dando um parênteses aí, eu estou perdida no tempo aqui, porque com essas idas e eu acho que vindas, já deu, né? eu acho que a gente está chegando ao fim. Aí a gente vai ter mais uma Já, perguntinha e vai para o final. beleza. Eu acredito que a pandemia ainda ela não chegou, ela não desafiou a gente não acordou para ela totalmente. A gente fica nós estamos na expectativa de voltar à normalidade. E nem sabemos se isso vai ser possível ou não, como que vai ser, e aí nem vou entrar em especulações do futuro ou não. Mas eu estou dizendo que ela revelou que a gente precisa dar respostas, e às vezes são respostas que têm que ser rápidas. Então, por exemplo, igreja não é culto. O evangelho não é culto, mas a gente tem um culto. O culto é importante? É, mas ele é a essência? Não. Mas, para mim, o culto ele é a cereja do bolo. Só que se não tiver bolo, só a cereja fica ruim. Entendeu? Falta o bolo. Eu prefiro o bolo. E aí coloca a cereja, a gente come a cereja. O culto semanal ele é uma celebração. Uma celebração do que você viveu o evangelho de segunda a segunda. Agora você vai celebrar, se você não viveu o evangelho de segunda a segunda, não tem que celebrar. Você entra na religião do negócio acostumado. Então a pandemia, por exemplo, para mim, como que responde a ela? Quais são as oportunidades? É enxergar as oportunidades. Então, por exemplo, hoje para mim é esse lado todo a parte social, sem negar o evangelho, mas, por exemplo, como mobilizar a minha igreja para olhar e falar, meu, o cara perdeu o emprego aqui, ó. Ó, meu vizinho aqui não está conseguindo pagar o aluguel. Entende? Então é mobilizar a igreja para dar uma resposta imediata para quem está precisando ali. Isso é a parte material. E aí tem uma parte emocional tremenda. A galera tá surtando, crente e descrente, principalmente, claro, o descrente. Eu espero que seja assim, né? Ou seja, as pessoas estão surtando. Por quê? Porque nós fomos criados para ter relacionamentos. E ficar em casa, nós somos favoráveis a ficar em casa por uma questão da contaminação, mas você então precisa ter válvula de escape. Como é que supre a nossa falta de contato, de abraço, de beijo, de Uhum. falar, de olhar, de tomar café, de sair? E aí, para mim, a gente os membros precisam, a igreja precisa responder isso de forma criativa. As redes sociais, mensagem, ligação, curtas, objetivas, mas tem que ter os zooms da vida, se conectar, dar um oi-oi. Tava pensando nisso agora à tarde. Falei, cara, acho que vou fazer uma cesta de piadas. Sexta-feira, entre para ouvir piada. E aí reúne os membros da igreja e fala, vamos contar um pouco de piada para dar uma descontraída e tal. Pode parecer, nossa, mas que coisa idiota, banal. Ixi, não tem nada a ver com o evangelho. As pessoas estão precisando sair fora, elas não querem falar do vírus, não querem falar só do trabalho. Às vezes, sair fora, ela não quer falar de trabalho, não quer, porque ela viveu o trabalho. Às vezes tem gente sentada 8, 9 horas na frente do computador, entendeu? Então, como lidar com isso? Vamos fazer uma live, tocar violão, lembrar de músicas antigas, né, evangélicas, né, para quem é mais no universo, né, evangélico e tudo mais. Então, eu acho que é isso, entende? É você pensar nessa. A igreja precisa pensar nesse aspecto aí de responder. E aí, claro, vamos dar um tiro no pé aqui, eu e o Edson, né? Porque acho que os pastores são responsáveis também por tentar trabalhar fora da caixa. E nós, pastores, somos muito acostumados com aquilo que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, eu como pastor, claro, eu prefiro chegar na minha igreja, tem lá o público cativo, se ele gostar ou não da minha mensagem, ele fica lá, sentadinho lá e ouve. Aí ele sai, fala, nossa, o pastor pregou mal pra caramba hoje, né? Ele não fala para mim, mas ele fala para as pessoas.
Ele tá ali sentadinho, olhando para mim, concordando, mas ele tá pensando lá nas Casas Bahia. Tá pensando lá na Netflix que ele vai assistir. Só que quando a gente vai pra pandemia, o cara tá na minha live. E o cara, ele tá ali no meu culto, ele não tá no culto. Ele fala, eu nem vou entrar hoje. Entende? Então, demanda de mim, pastor, pensar no meu conteúdo, na minha linguagem. Demanda de mim pensar, talvez, que eu tenho que ser mais conciso, que eu tenho que ser mais criativo. Demanda de mim que eu tenho que envolver as pessoas. Como é que então eu estou falando dos pastores, mas envolve com os líderes, porque a Sim. igreja metodista também, a gente sabe que o pastor fica amarrado pra caramba com esse negócio, essa história de clã, né? Não sei quem inventou clã. Quando eu cheguei na igreja metodista, eu achava que clã era de tribo de indígenas. Eu falei, nossa, será que tem uns índios aqui na igreja? Mas essa história de clã na igreja, eu sou a favor de ter diretoria na igreja, mas a clã também barra pra caramba, né? A criatividade barra também esse negócio, depende da clã. Eu oro para que as clãs da vida possam ser missionárias e possam ser parceiros com o pastor como um líder, né? Então é isso. Então Legal. a demanda do pastor, pastora e dos líderes da igreja é criatividade. Não tem resposta. Tem que criar e nós vamos errar. Toda inovação que você vai fazer, você vai errar. Agora, se você não está disposto a tentar algo novo, vai ficar irrelevante, vai ficar lá atrás. E quando vem as pandemias da vida, a gente sente, pô, caramba, como que eu vou atender isso, né? Pois é, e a demanda vem, né, Manuel? Quem diria que a gente estaria fazendo culto online, ceia virtual? Quem diria, né, que isso ia chegar nesse ponto? Chegou, né? Aconteceu, e a gente está tendo que se adaptar, percebendo que a gente pode ir além, né? Hoje eu estava vendo lá o comunicado lá do bispo, né, da região aí, sobre os próximos passos, né? Talvez aí a abertura, quem sabe em agosto, enfim, sei lá. Mas uma orientação lá do bispo, por exemplo, é a questão da arrecadação, talvez orientando de evitar cédula. E, mas até outro dia isso era um problema, porque imagina, você vai usar a maquininha, vai usar, né, não vai ter dízimo na igreja, como é que vai ser isso? Mas, enfim, os tempos são outros, as coisas mudaram e a gente tem que se adaptar, né? Não tem jeito. Pastor Manuel, nós estamos Sim. chegando ao final aí do nosso encontro. É uma pena porque a gente poderia ficar aí batendo um papo sobre esses temas aí que são muito interessantes. É, eu não sei como é que. A gente tem uma outra pergunta aqui, se você quiser falar para terminar e para concluir, fazer as suas observações, mas a nossa irmã está perguntando aqui sobre aquilo que atrapalha na sua caminhada aí. Quais as dificuldades que você encontrou que atrapalham um bom discipulado, pontos positivos e negativos aí dos pequenos grupos? Talvez já tenha falado, mas se você quiser fazer aí uma conclusão geral aí, e também, como é que nós estamos aí com o discipulado na área geral, na igreja aí? Eu sei que tem um monte de material, mas tem alguma coisa. Agora talvez tenha parado tudo, né? Deu uma pausa aí por causa da pandemia, mas tem alguma coisa em vista, já metodista aí no geral? Então, se você quiser aí aproveitar para fazer uma conclusão geral aí, aproveite. Tá bom, tá bom. Vou colocar o cara aqui para trabalhar, que ele começou a orar lá, ó. Ele tá orando lá. Ô, Ele, rapaz, acorda ele fica aí. quietinho de vez em Ele quando. gosta de orar, esse cara aí. Graças a Deus. Aí, voltou. Ô, rapaz, tem que trabalhar, meu filho. Então, é, é, a gente, nessa questão do discipulado, as barreiras é quando, por exemplo, o pastor assume uma igreja que já tentaram trazer programas e não deu certo. Então, o pastor, por exemplo, no meu caso foi esse. Eu assumi Jabaquara e já tinha tentado alguns métodos lá, e aí não tinha funcionado, que se tivesse funcionado, não me tinham me nomeado para lá. E aí então já tinha todo um cisma, né? Então, para mim, eu penso nisso. Eu penso que o pastor tem que ter esse time. Se a igreja já tem as suas barreiras, respeite um pouco o time delas, foca em formar líderes. E eu acho que isso é uma coisa que eu estou tentando sempre corrigir, de alguns erros que eu cometi. Formar líderes. Não precisa. É melhor você começar pequeno e ter 2, 3, 4, 5 líderes que você formou e leva tempo para formar e tal, e depois eles vão vender a ideia,
do que já querer fazer um programa enorme, colocar todo mundo para trabalhar e aí vai se frustrar e você vai, ok, é uma tentativa, aí você vai começar a coisa. Então, acho que das dificuldades são as barreiras que a própria igreja tem, se é uma igreja nova, se é uma igreja já antiga, de 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos. Então tem que respeitar um pouco a história, mas daí tem que saber por onde vai começar a criar uma cultura, talvez com os líderes e tal. Levar essa consciência primeiro do evangelho para depois do método. Então, ou seja, se convence as pessoas do discipulado pelo evangelho, que é um chamado de Deus, e não pelo método. Ah, não, é porque esse método a igreja está adotando e cresceu. Então, acho que para mim, se convence, principalmente pessoas mais maduras na fé, se convence pelo evangelho. Né? Então, essa dificuldade aí. Sobre o discipulado na igreja metodista, daí eu já não sou muito cara para falar muito, que eu não era o coordenador do discipulado, né? Eu era mais da expansão missionária. Sim. Acompanhando, eu acho que eles estão trabalhando bastante essa... Ia ter conferência, eles estão tentando atrelar o discipulado com missão, né? Eu não estou mais na Câmara de Expansão Missionária, né? É o Ronald que está. A Coreia Nova decidiu aí uma mudança, então eu fiquei mais com a plantação de igreja, também não sei até quando, aí é uma decisão regional aí. Mas eu penso que a igreja produz bastante material, às vezes não falta um pouquinho de alinhamento entre esse material. A primeira região já tinha um monte de material, uns 10, 15 anos atrás, né? Aí cada região quer fazer seu próprio material, mas eu acho que é uma questão mais cultural, precisa trabalhar o evangelho, cultura, do que o método tem um monte daí, eu acho que você pode ter uma cartilha, o método está aqui, legal. Um pastor pode ajudar o outro, né, na implantação e tudo, mas eu não sou muito favorável a comprar programa, não. Eu acho que sou favorável a ter um programa e vai tentando, e vai trabalhando com os líderes, vai vendo a realidade, se adapta e tudo. É isso. Legal. E agradeço, aproveito aí a palavra, agradeço ao pastor Edson, aos irmãos de Jardim Ângela. Não sei se foi a minha internet aqui, se foi meu celular, se foi o meu Face, até porque meu perfil, eu falei que agora só tem o Edson e Jardim Ângelo como amigo. Vou ter que excluir vocês de novo. Meu perfil, eu não tenho perfil no Facebook, é só para a página da igreja e para a página pessoal. Eu tenho uma página pessoal lá, né? E tenho usado mais o YouTube, Instagram e tudo mais. Não sou contra as redes sociais, não, viu? É só o Facebook que, nessas discussões políticas que não agregavam nada, eu preferi não ter meu envolvimento ali. Tenho minha página no Face, mas não um perfil, tá? Não sou contra as redes, não. Só estou evitando discussões na internet. Legal. Aliás, eu sei que você é o cara da tecnologia, né? Sei que você manja aí, está envolvido e dá uma ajuda para a gente quando precisa também. Isso é legal. Tem gente aqui na igreja, aqui na live, agradecendo aí você também, lembrando das aulas que teve com você aí de plantação de igreja, os evangelistas aí, pessoal legal. que participou das aulas com você. Também sabendo que você é um cara dos livros, Manuel. Você indica aí algum livro para nós aí? Pode ser mais missionário, ou pode ser alguma coisa também de discipulado. Sei que você lê bastante, está sempre atualizado. É assim, para quem quer ter uma coisa mais sólida sobre missão, não tem como não falar da igreja centrada. Não tem jeito, é igreja centrada, né? O discipulado, aí a gente vai ter desde material para você usar nas células ou novos convertidos, até metodologia, né? Eu, de discipulado, eu já devo ter lido vários aí, desde os caras do G12, que eu tive curiosidade de ler, Peter Wagner, até os caras lá da Valnice Milhões, sei lá das quantas, o apóstolo lá, René, não sei das quantas. O René Terra Costa, Terra Nova. Todos esses caras eu já li para ver como que os caras fazem. Aí eu falei, pô, não tem nada de novo, mas é ok. E até material da metodista, né, de discipulado, a própria terceira região tem uma apostila lá, mas aí eu diria que de missão é igreja centrada mesmo, eu acho bacana. Você sabe qual é o autor, editora?
A Igreja Centrada é do Tim Keller Ah, e da editora Vida Nova. Da editora Vida Nova, esse eu né? não Eu conheço, até não. pensei aqui, eu até tô com o meu armário aqui perto, deixa eu até ver se me recorda aqui, ó. Você falou, Né? Então, por exemplo, se eu olho, tem aquele Igreja deixa eu ver Simples aqui, também, ó. não é um livro? Igreja Simples é mais uma metodologia para você simplificar os processos. Tem a treliça e a videira, muito bom também para essa questão de estrutura de igreja. Ah, outro livro legal é Deus na Era Secular, também para quem quer falar sobre contextualização, né? Que mais? Evangelismo em si, tem o evangelismo de Bill Hybels, tem o cristão contagiante de Bill Hybels, né? Ah, legal. Tô dando uma coladinha aqui para ver aqui, né? O discipulado que eu acho legal, você tem pequenos grupos com propósito, eu acho legal. Edificando uma igreja de grupos pequenos, eu acho interessante, né? Para ler, não acho que tem que adotar a metodologia dos caras, não. E é isso, assim, o Evangelho Explícito é um livro falando a importância da gente explicar o Evangelho para as pessoas. Legal. Não, tá ótimo. E é isso aí. Legal. Pastor Manuel, quero agradecer a tua presença, a tua disposição para estar conosco aí. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua vida, seu ministério aí, nessa área de plantação de igrejas, né? A gente, quando voltar aí da pandemia, tiver condições, vamos marcar um dia para a gente estar junto aí, para você estar lá no Jardim Ângela, para contar a tua experiência ao vivo, né? Para a gente tomar café junto, enfim. E é uma alegria a gente Opa, poder estar junto aí, viu? Deus te abençoe legal, grandemente. legal, agradeço aí. Vou pedir para você fazer uma oração aí para a gente encerrar e depois vou despedir do Amém. povo aí. Vamos orar sim. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite. Tivemos a oportunidade de refletirmos sobre a missão, sobre o discipulado, sobre desafios que temos, problemas e também oportunidades que temos. Deus, abençoe ricamente, Senhor, o pastor Edson, sua esposa, sua família como um todo, a sua casa. Oramos a Deus pedindo a tua bênção sobre o Jardim Ângela, sobre esse bairro, sobre essa comunidade. Orando para que essa comunidade continue sendo uma igreja crescente, saudável, discipuladora, missionária, e que o Senhor possa trazer também discernimento para que eles possam enxergar as oportunidades em meio a essa crise que estamos vivendo no nosso país, na nossa cidade. Pai, usa poderosamente essa igreja, todos aqueles que nos acompanham no Facebook, também abençoa a sua casa, nos dê uma noite abençoada, renova as nossas forças. Oramos a Deus, eu oro também pela minha comunidade de Jabaquara, oramos pela terceira região, pelo nosso bispo, pela nossa cidade, ó Pai, e que sejamos sempre homens e mulheres discípulos de Cristo, ter um coração no Evangelho, primeiramente, Pai, e também na missão que o Evangelho nos leva a sermos pessoas missionárias. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Amém, Amém. amém. Glória a Deus, obrigado, pastor Manuel. Você que está conosco Valeu, aí, gente. Uma boa noite. você que está conosco ainda, quero lembrar que amanhã tem mais uma live, amanhã às 20 horas. Amanhã o tema é. Boa pergunta, hein? Bom, amanhã às 20 horas, depois você vai receber mais informações aí. Agora eu sumiu aqui. Nós já tivemos missão urbana. Amanhã é evangelismo criativo. Acho que é isso. Tá bom? Eu quero convidar você para estar conosco amanhã às 20 horas. Não perca, vai ser bênção. E final de semana nós temos a nossa conferência missionária online com o tema Até que Ele Venha. Começa sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite e certamente vai abençoar a tua vida. Você não pode perder, tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz. Se você puder, fique em casa. Se cuide. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Tamo junto aí e vamos anunciar o evangelho até que ele venha em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz. Um abraço.
Bênção de Deus. Obrigado aí pela presença, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Muito bom. Obrigado pela presença. Ainda tem gente aí que está na área aí, ó. O Pupim, Francisco, Ana Gomes, Cláudia, a Márcia, a Edvânia, a Cláudia. Na Cláudia já falei, né? O Sérgio. Que bênção. O Sérgio está acompanhando um podcast sobre Igreja Centrada. Que legal, hein? Pois me passa aí o link aí, se for o caso. Pequenos grupos acreditam nisso, a Vânia, que bom, também. Bênção. Delinha, glória a Deus pela vida de vocês aí, Marcelo, muita gente bonita aí, Elisângela, Dulce, Cariane, que bênção, que bênção. Célia também esteve conosco. Amém. Deus abençoe, amados. Fiquem na paz. Um abraço. Agora eu vou, hein? Daniel, Davi, Gederson, César, o Jonatas, só gente bonita. O Jorge, Nayara, Felipe. Opa, até virei aqui a câmera. Ana Paula. Dá vontade de ficar aqui conversando com vocês, lendo os nomes. A Regina. Amém. Agora eu vou. Fiquem com Deus. A paz. Beijo. Tchau.